obedecer à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento, infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Espírito Lázaro. Eu acho interessante quando ele fala aqui a obediência com o sentimento da razão, porque, na verdade, a obediência e a resignação são forças ativas, né? Não são sintomas de passividade. É aquele entendimento de que, ok, a situação está acontecendo comigo, mas de que forma eu vou agir diante dessa situação, né? Eu vou ser brando e pacífico, resignado, e vou entender que se está acontecendo alguma coisa comigo, ou foi alguma coisa que eu colhi, semeei no passado, ou alguma coisa que eu estou semeando no momento, né? Então, a gente precisa ter paciência, força, coragem e tolerância para entender esses desafios e acolher eles com muito carinho e com muita fé. E agora vamos fazer a nossa harmonização. Vamos, então, sentar de forma confortável, tranquilamente. Respirar profundamente, lentamente. E assim vamos dissipando essas energias que a gente vai acumulando ao longo do dia, essas energias que fazem tão mal ao nosso campo energético. Vamos deixando lá fora nossas mágoas, nossos rancores, nossas intolerâncias, nossos julgamentos. Agradecer aos nossos anjos amigos, aos nossos guias espirituais, à nossa família espiritual, esses espíritos que vêm conosco na nossa jornada, que vêm ao nosso lado, por misericórdia divina, nos ajudar, nos consolar, nos conduzir, nos guiar, nesses caminhos tão árduos, tão difíceis, mas passíveis de serem conduzidos com muita fé, com muita coragem, com muito amor e com muita perseverança. Que possamos acolher com muito amor essas sementes desse Evangelho de Cristo que estão sendo lançadas no nosso coração e que podamos assim seguir juntos, lado a lado com o nosso Mestre Jesus, com esses espíritos amigos, e que possamos nos sentir envolvidos por todas essas vibrações amorosas nesse momento. Pedindo particularmente a esses anjos amigos que possam envolver também o nosso palestrante de hoje. Que assim seja. Bem, nossa livraria sempre indica um livrinho da semana, e esse livrinho da semana indicado é esse livrinho Vida Plena, da série de Valdo Franco, que é o Ser Integral. São mensagens da nossa mentora Joana, à luz do Evangelho. É um livro assim, quase que integral, realmente. É um livro muito, muito bom para vocês lerem, tá? E aqui tem a indicação da livraria. E as nossas doutrinárias desse mês têm como tema base o livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, por Emmanuel. E o tema hoje da palestra é Tolerância, por nosso amigo Robson Cunha. Seja à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde a todas as pessoas, todos os irmãos queridos que estão aqui. Mais uma vez agradeço aos dirigentes da casa pelo convite, sempre prontos para trabalhar, até para que a gente possa cumprir e dar um pouco de todos nós nessa caminhada coletiva e contemporânea em que estamos. Tolerância é o tema que nos foi proposto, e a gente pode ter esse tema como emblemático e representativo do nosso processo evolutivo. Ele pode ser, ele pode funcionar como um termômetro
do estado em que estamos. Não só para esse estado em que estamos, mas também para o nível, para o grau da nossa inteligência emocional. Inteligência emocional não é nos colocarmos ou nos apresentarmos impassivos. Não é simplesmente nos transformarmos em monges tibetanos. Não é transcendermos diante de situações que verdadeiramente nos afetam. Nós precisamos lembrar, primeiramente, que nós somos um espírito que está vestido por esse corpo, e esse espírito faz uso dos recursos desse corpo para a sua transformação, para a sua atualização, para o seu burilamento, para a sua evolução. Eu prefiro mais aquele termo de atualização de nós mesmos. Por que nós estamos encarnados se o próprio André Luiz diz que no plano espiritual eles gozam de uma tecnologia avançadíssima, em que ele teria dificuldades de transcrever, de descrever os recursos que ele dispõe para nossa compreensão. Se os autores espirituais mais renomados, mais evoluídos, estão no plano espiritual, e de lá, com a concessão de Deus, num esforço imenso deles mesmos no consumo de energia, e daqueles que caridosamente psicografam essas informações, esses conteúdos, se eles estão lá, e lá tem uma tecnologia avançadíssima, por que nós estamos aqui? Nós poderíamos estar ouvindo as palestras de André Luiz, de Meimei, de Joana, né? De Amélia Rodrigues, mas não, nós precisamos encarnar. E não é por acaso que nós encarnamos num corpo que tem um sistema nervoso, que tem um aparato tecnológico, porém, e ainda que humano, mas de captação de tudo o que acontece, que leva para algum lugar. Aquilo que acontece e que entra por esses canais sensoriais é recebido pelo cérebro, que faz a sua análise, a sua interpretação, e uma única coisa básica, ele converte o que acontece em emoção. Ele converte, ele tem a propriedade de converter aquele conjunto de informações captadas por nós em emoção. Emoção é uma resposta fisiológica rápida, que nos sequestra, que nos rouba, que nos retira daquele momento e que se torna absolutamente incontrolável enquanto emoção. No calor da emoção, ou seja, já sob o efeito hormonal da emoção, não tem mais nada o que fazer. Ponto. Pausa. Às vezes, eu estava no carro vindo para cá e pensei em dizer a gente, né, falam as besteiras que algumas pessoas não gostam de ouvir, a gente diz algumas verdades, mas eu vou tirar vocês disso, né, e vou me colocar solitariamente nisso. Às vezes eu digo algumas coisas que as pessoas se incomodam, mas é a minha verdade naquele momento, é aquilo que eu penso, e também penso que vai como ajuda. E eu descia o elevador quando a porta se abre e uma vizinha, uma senhora, que já está no plano espiritual, ela deve estar rindo por lembrar disso. Ela disse: Robson, eram 7 horas da manhã. Você não imagina. Eu me levantei rapidamente. Eu saí da cama, eu não tomei nem café. Eu estou indo para a rua porque minha sobrinha está vindo para cá. Eu peço a Deus todos os dias, de manhã e de noite nas minhas preces, dai-me paciência e tolerância. E aparece minha sobrinha, que é intragável, intolerável. Eu digo, mas Deus está ouvindo as suas preces, né?
Quando a senhora pede isso, ele manda o anjo acordar a sua sobrinha e pedir à sua sobrinha que venha lhe fazer uma generosa visita. Não é assim? Por que isso? Porque nós precisamos nos conhecer. Mas só que a gente não se conhece verdadeiramente por uma questão simples: o ego não deixa. O ego simplesmente não deixa. Porque para o ego, nós somos as pessoas mais perfeitas, mais irreparáveis, mais bondosas. Não tem ninguém melhor do que nós. Então, tudo que em mim é imperfeição, o ego rejeita. Diz, não, ele não. Qualquer um é assim, menos, né? Menos o eu. Então, é preciso que a gente entenda que aprendemos e crescemos individualmente. Está aí a tristeza, que é uma emoção que tem uma propriedade de nos levar para dentro de nós e colocarmos-nos em contato com a gente, mas também nós temos a alegria que faz com que a gente saia dessa introspecção e se relacione, se socialize, entre em contato com os nossos microgrupos sociais, com a coletividade. E é através desse contato que nós temos a oportunidade de receber mais uma jorrada de informações para serem recebidas pelo cérebro, convertidas em emoção, e é a partir daí que eu começo a me conhecer. É quando eu me emociono, é quando eu sinto alguma coisa em mim que eu me conheço. E só me conhecendo é que eu posso trabalhar aquilo que realmente precisa ser trabalhado. Até aqui tudo bem? Então esse corpo não é à toa, e é por isso que nas leis da vida, no capítulo 13, as 13 leis morais, no Livro dos Espíritos, tem lá, a conservação do corpo é uma obrigação nossa. Porque sem o corpo não há transformação, não enquanto encarnados. É lógico que no Entre Vidas a gente também passa por um processo educativo, né? Um processo de reciclagem, um processo de reflexão, que também contribuem com a nossa evolução. Dormindo, enquanto encarnado, a gente também está num processo evolutivo, porque tem um conjunto de coisas que acontecem, também no sono, porque na natureza nada, absolutamente nada é perdido. Não bastasse isso, eu recebo uma pessoa, já tem alguns anos, que diz assim: Robson, cansei, já deu, não quero mais. Eu caminhava com um amigo todos os dias, todas as manhãs, mas eu não tenho a menor tolerância mais para ele. Eu vinha tolerando, compreendendo, tentando entender o porquê, mas eu já não consigo mais e não quero mais nem ver essa pessoa na minha frente. Por desacerto dela, mora no mesmo prédio. E aí eu perguntei, mas vem cá, o que foi que aconteceu? Ela diz, nada para ele presta. A gente caminha no lado da barra, a muralha está quebrada, o mar está preto, o céu está cinza, o sol não aparece, a rua está cheia de buraco. E eu venho argumentando, eu venho ensurdecendo, eu venho silenciando, mas agora eu já não tenho mais o que fazer. Eu perguntei, mas aquelas coisas, né, que a gente fala e que os outros não gostam muito, mas são realidades. Você jogou o telefone dele fora? Não, ainda não, mas vou bloquear. Eu digo, olha, sugiro a você que ligue para ele e peça a ele para caminhar com você 1 hora por semana, todas as semanas, porque você precisa de alguém intolerante e que ele é muito bom nisso, né? É lógico que nem aquela senhorinha e nem ela entenderam muito a proposta e certamente não gostaram. Mas a gente precisa de todo mundo. Nós somos autônomos, nós somos perfeitos, nós temos absolutamente tudo que precisamos para crescermos, para evoluirmos. É um conjunto que a natureza, que os homens tentam. Tem aí a inteligência artificial que já pensa, cria problema e resolve o próprio problema que criou. Não é? Isso nos remete a Frankenstein,
aquele ser criado por um ser humano e que foi vítima da criatura criada por ele, mas o homem não consegue imitar. A gente observa muita coisa na vida que são reproduções da natureza humana, da natureza animal, mas não se consegue reproduzir um cérebro e não se consegue reproduzir essa interlocução corpo e alma. E é exatamente a partir desse conjunto que está a nossa oportunidade de evolução. A proposta que eu trago é que a gente veja, através da tolerância, como nós funcionamos, como nós atuamos, como nós respondemos e como podemos nos conhecer. Porque é muito importante, a gente não pode ficar somente na filosofia, a gente não pode ficar somente na religiosidade, a gente não pode ficar somente na ciência. A gente precisa lembrar que Kardec insistiu muito, e Fenelon, no item 4 dos prolegômenos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da ciência. E ele diz que era preciso que a consolação viesse no momento em que a ciência estivesse evoluída para explicar o Espiritismo. E Kardec faz uma pergunta que não queria calar, insistentemente, cético como ele era: quem explicaria a doutrina espírita? Se a doutrina espírita explicaria a ciência ou se a ciência explicaria a doutrina espírita? É uma das perguntas do Livro dos Espíritos. E aqueles interlocutores, aqueles espíritos que compareceram nessa obra, disseram claramente: não, é a ciência que investiga, é a ciência que vai explicar a doutrina espírita. Dito e feito. Enquanto a gente estava somente com a doutrina espírita, a gente compreendia a dor e a gente explicava a dor. Mas é exatamente a conjugação da doutrina espírita, que é lei, que é ciência, com a ciência dos homens, com a física, que faz com que a gente consiga ajudar a dor. Porque ajudamos, e a nós também, a compreendermos o que acontece conosco. Porque a gente faz um esforço muito grande para ser tolerante, e a gente promete: nunca mais eu vou fazer isso com você, não é assim? Só que está aí uma coisa que a gente não pode fazer, é esse nunca mais eu faço. O que a gente pode fazer é dizer: olha, prometo me trabalhar incansavelmente para um dia, não sei em qual das 1000 reencarnações, eu não repita isso. Mas não faço mais, a gente não consegue. Prova disso, ou pelo menos corrobora com isso, que é da natureza humana, Saulo e Paulo. Saulo perseguia, já convertido, Paulo diz: o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Ponto. Ele disse isso aos romanos. Ponto. O bem que eu quero, eu não consigo fazer. Eu sei que está escrito, eu sei que é a lei. Agora, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Como é que a gente consegue explicar isso? Eu quero ser tolerante, eu quero ser paciente. E até admiro aquelas pessoas, porque tem pessoas de todos os níveis, né? Tem gente que tem um pavio curto, tem gente que tem um pavio médio, tem gente que tem um pavio longo, não é assim? Tem gente também que não tem pavio nenhum, que já explode, né, na primeira provocação. E a gente quer ser aquele, né, de contar até 10, de contar até 100, e a gente conta até 1000 e não resolve, e a gente às vezes não consegue passar de 10, chegar ao 11, ao 12, né, porque é alguma coisa que nos rouba, nos furta, nos tira do sério. Mas sabe como é que Jesus conseguiu tolerar e ter paciência? Recorrentemente exercitando tudo isso, convivendo com todos aqueles que também nós estamos convivendo. Como Flávio Santos diz, se Jesus conseguiu, nós conseguiremos.
Joana de Ângeles insiste em desdeificarmos Jesus, para que possamos compreender que ele era um ser humano, ele era um homem, ele tinha todos os recursos sensórios que nós temos, porém, vestia um espírito elevado, fruto do processo reencarnatório, do processo evolutivo, como todos nós aqui. Jesus não fugiu à regra. Se ele conseguiu ser paciente e tolerante, é porque ele vem de um processo desde o começo. E certamente ele também teve um momento na vida dele com as mesmas imperfeições que nós reclamamos em nós mesmos. E não é diferente. Não é sem uma trajetória, não é sem insistir, não é sem persistir num propósito. Nós temos os livros da doutrina espírita, que são um conjunto de informações que nos abastecem intelectualmente. Mas o processo evolutivo não é um processo intelectual. Não é um mero processo de educação, um processo de transmissão de conhecimento, nem de absorção de conhecimento. O processo evolutivo é um processo prático. E se temos uma palavra-chave para a nossa transformação como pessoas, para a nossa transformação moral, para a transformação, evolução e atualização do nosso espírito, é experiência. É por isso que a gente precisa entender que não tem nada certo nem errado. Certo e errado são conceitos filhos de julgamento. Quando eu me flagro adjetivando, ou categorizando, ou classificando alguma coisa como certo e como errado, o que é que eu estou fazendo? Julgando. E se eu estou julgando, eu não estou compreendendo. Eu preciso sair da ordem do julgamento para a ordem da compreensão. Só que julgar é muito fácil, né? Julgar é muito fácil, principalmente quando a gente encontra um culpado, principalmente quando a gente encontra alguém pior do que nós, porque a gente se regozija com essa coisa, né? Quando a gente, mas fulano faz pior do que eu. Mas você já fez pior comigo do que o que eu estou fazendo com você e você está reclamando. Não é assim? A gente traz sempre uma relatividade, uma comparação, para quê? Para permanecermos no estado em que nós estamos. E é por isso que os filósofos dizem que a ignorância é o melhor lugar do mundo. Porque na ignorância nós desconhecemos. Mas quando nós conhecemos, quando a gente vai para o caminho do conhecimento, a gente passa a saber. E se eu passo a saber o que eu não sabia, eu agora estou sendo convocado a fazer alguma coisa. Na ignorância eu não preciso fazer nada, eu só aponto, o culpado é sempre o outro, mas adquirindo conhecimento, eu entro na autorresponsabilidade. Epa, agora eu estou vendo que não é o outro, sou eu. Agora eu estou vendo que não é no outro, é em mim. Faz algum sentido até aqui? Então tá. Nesse livro, Pensamento e Vida, Emmanuel, pela misericórdia e caridade de Chico Xavier, ele faz uso de uma metáfora. Ele traz uma comparação de engrenagens numa máquina que juntas produzem um efeito, um resultado. Se essa máquina, esse conjunto de engrenagens é uma metáfora, que máquina é essa e que engrenagens são essas? Nós estamos aqui formando uma máquina, porque somos aqui engrenagens que estamos ouvindo alguma coisa, cada um entendendo, processando, assimilando de uma forma bem singular, bem subjetiva, mas sem dúvida, quando a gente passa daqueles muros para fora, o mundo recebe a gente de uma forma diferente. Nós chegamos e nos apresentando ao mundo um pouquinho diferente, minimamente com informações.
não santificado. Não quero desestimular ninguém, ninguém vai sair santo dessa encarnação. Não adianta insistir, não adianta tentar, nem se esforçar, né? Mas a gente vai sair um pouquinho melhor, sim. E na medida em que a gente abastece, nutre o intelecto de conteúdos, comparamos esse conteúdo com o estado em que nos encontramos, explicamos, porque só com conteúdos, só com conhecimento, nós podemos compreender e explicar para nós mesmos o que acontece com a gente. E aí é que Joana diz, deixe de ser hipócrita, se você não conseguir isso sozinho, procure ajuda. E ela diz claramente, e transmito aqui da forma que ela diz, procure ajuda terapêutica qualificada. Se não conseguirmos sozinhos, a gente tem que procurar ajuda. A gente procura ajuda quando o dente dói, quando a carne dói, quando o pulmão, né, está cheio do que não presta. A gente vai procurar ajuda para tudo que a gente tem falta, para tudo que nós não somos suficientes de resolver em nós mesmos. E quando é assunto psicológico, do mesmo jeito, é como ela diz. Então, tem uma passagem que ele fala que essas engrenagens se suportam. Elas se suportam. Por quê? Porque tem um objetivo, porque precisa produzir um resultado. E quando nós estamos juntos, o que é que nós produzimos? Primeiro, autoconhecimento. Eu só vou me conhecer se eu estiver junto de alguém. Se alguma coisa que esse alguém fizer, mexer comigo, me afetar de alguma forma. Esse autoconhecimento não é fruto, não é resultado daquela situação em que o outro, no seu ego, na sua fase de projeção, de projetar o que é dele em qualquer um outro, aponta para a gente e diz, você. E quando a gente usa esse você, o ego do interlocutor não aceita nada que vai depois, né? Porque ele já vê logo, já vem coisa que não presta. Então, não é isso que vem depois do você que nos faz crescer, né? Mas é aquilo que eu sinto e, sentindo, eu reflexiono sobre o que sinto, como sinto, porque sinto e quando sinto aquilo. O que é que acontece em mim? E eu vou buscar um significado. Então, eu estou para ver alguém intolerante, alguém capaz de nos desorganizar. Porque, na verdade, nós nos desorganizamos com a leitura que eu faço sobre aquilo que o outro fez, comigo ou diante de mim. Eu sinto muito trazer essa realidade de que nunca é o outro. E o que é inteligência emocional? É aceitar tudo de todo mundo, a qualquer hora, de qualquer jeito? Não. É ser subserviente? Também não. É ser pacífico e ordeiro meramente? Não. Nem Jesus foi. Nem Jesus, nessa última encarnação em que ele veio para ajudar a humanidade a dar um salto evolutivo, nem ele foi assim. Porque também não é essa a proposta. Joana de Ângeles classifica aquela situação que Jesus viveu no templo, quando expulsou os mercadores, de ira sagrada. O Frei Leonardo Boff classifica aquela e outras passagens de Jesus nas suas iras de ira santa. Então veja, inteligência emocional é expressar as emoções na intensidade certa, pela razão certa, com a pessoa certa e no momento certo. E o momento certo nunca é no mesmo instante do acontecimento do fenômeno. Nunca é no acontecimento do fenômeno. Por que que nós precisamos entender isso? Porque no acontecimento do fenômeno, o que é que acontece? Eu trouxe um pouquinho antes. Nós somos sequestrados pela emoção. E sequestrados pela emoção, nunca vai sair coisa boa da gente. Nunca vai sair coisa boa da gente. Então, assim,
Inteligência emocional é expressar as nossas emoções, porque se não fizermos isso, nós adoecemos. Isso vai se constringindo, pressionando, ficando forte, grande e próximo. Uma hora explode. E vai explodir aonde? Com quem mais a gente ama. Geralmente é assim. Por quê? Porque a gente imagina que aquele que nos ama compreenderá e tolerará a minha emoção. Percebe? Se estivermos diante de alguém que ama, mas que também consegue compreender o não dito, o não verbal, entende que aquela raiva, que aquela emoção não tem endereço nele. Ele não é destinatário daquela raiva. E vai significar que aquele que se ira precisa de ajuda. Faz algum sentido? Até aqui tudo bem? Eu espero que no final também tenha valido a pena sair de casa, né, no domingo chuvoso, para ouvir alguma coisa. Então, o que é tolerância? Por que esse conceito existe? Por que esse termo foi criado e constituído? Só tem uma razão para esse termo estar no dicionário e ser tema dessa palestra. É a existência do outro, não é? Se o outro não existisse, se fôssemos sozinhos, a gente estaria conversando sobre tolerância? Talvez até tivesse, né? Porque eu me conheço e eu sei que tem horas que eu não me tolero, né? Cada vez vai ficando mais raro, mas às vezes nos nossos diálogos internos acontece isso mesmo. A gente se culpa, se julga, se condena, se recrimina, se desvaloriza, se desmerece, não é assim? Então, essa intolerância, às vezes, ela é praticada com a gente mesmo. Quando, na verdade, nós precisamos de tudo autorresponsabilidade, autoconhecimento, mas autocompaixão e autoamor. Se o outro que justifica o conceito de tolerância na sua existência, merece de mim a compreensão, eu, para mim, sou um outro eu, né? Como Paulo. Paulo lutava com ele mesmo. Tem um eu em mim que quer fazer o bem, mas tem um outro eu que faz o mal. Nós somos sempre dois, como tudo é dual no universo. Nós temos isso também. Então, o requisito da tolerância é o outro. Toda vez que a gente ouvir esse tema, a gente já sabe que o outro é sempre uma oportunidade para que eu me torne tolerante. Por que o outro é uma oportunidade? É porque ele me provoca e eu me calo, mordo a língua, ou encho a boca de água para não dizer nada? Não. É porque está ali uma oportunidade de eu me conhecer através da análise do que eu estou sentindo. Porque o que me faz responder emocionalmente, agressivamente, diante daquilo que eu não consigo tolerar, é o significado que eu dou para aquilo que foi feito. Entende? Se alguém se comporta de uma determinada forma e eu faço a leitura, dou um significado de que aquilo é dele, de que é o momento evolutivo que ele está vivendo, que é um conflito dele com ele mesmo, que tem alguma coisa nele que ainda precisa ser trabalhada, que ele não é de todo mal, que tem alguma coisa boa dentro daquele sujeito, que ele é criatura do Criador do mesmo jeito que eu também sou criatura do mesmo Criador. Nós somos companheiros de viagem. Se eu dou esse significado, eu não me afeto. É lógico que a emoção ela tem uma curva, né? Como ela é uma resposta automática e produz um efeito incontrolável, tem uma curva. Nada em nós sai de um gráfico linear, né? Só quando a gente para de respirar e o coração de bater. Mas a gente vai responder sempre assim. Agora, rápida e curta, ou longa e lenta, são padrões vibratórios que dependem da forma com a qual eu dou um significado. As emoções, a raiva, ela vai produzir uma resposta vibratória de ondas cerebrais eu estou me referindo.
que vai produzir ondas de energia também, que vai contagiar um outro que está fora da história, mas que está presenciando. Não tem jeito. Né? A doutrina espírita mostra isso, e a ciência, através da psicologia, mostra o que é contágio psíquico. Então, a gente se afeta por uma razão direta ou por uma razão indireta. Mas a gente sempre se afeta em alguma magnitude, de algum modo. Sabendo disso, o que é que me cabe? Respirar, sabendo que eu me conheço, diante de determinadas situações, às vezes eu preciso até fugir. Mas quando eu já me considero com estrutura suficiente para enfrentar, eu vou sabendo que o outro é intolerante, que é irritante? Não. Eu vou sabendo que eu me irrito, que eu posso apresentar uma resposta emocional indesejável, desmedida, para além da conta da intensidade correta. Se eu me conheço, admito isso em mim, eu compareço às circunstâncias desagradáveis, desorganizadoras, de uma forma preparada. Aquela situação não vai mais me surpreender. Se não vai me surpreender, a probabilidade da emoção me sequestrar é mínima. Até aqui tudo bem? Está fazendo sentido? Alguém disse que eu era chato porque eu perguntava isso toda hora, né? Está fazendo sentido? Você já está enchendo, né? Mas não, o cérebro só absorve se fizer sentido. Se alguém disser, não faz sentido para mim, eu vou dizer a mesma coisa de uma forma diferente, entendeu? Contanto que a gente leve alguma coisinha que possa nos ajudar. Emmanuel, por Chico, também diz que tolerância é o reflexo vivo da compreensão, que nasce, eu pulo um trecho, plasmando a esperança, a paciência e o perdão, com esquecimento de todo o mal. Observe algumas palavras-chave: compreensão, esquecimento, reflexo. Reflexo é um conceito que diz que eu fujo, né? O que é o reflexo? É a luz fugindo do objeto. A luz bate, não fica e volta. Reflexionamento é uma coisinha um pouco diferente. Eu não fujo dela, eu não espanto, eu não me afasto da situação. Eu me aproprio dela, fico com ela, analiso corajosamente e busco em mim as razões pelas quais eu me emocionei, eu me afetei. Então, o que é reflexionamento? É o ato de pensar com atenção e mais de uma vez. Porque o cérebro só muda comportamento, nós só mudamos um padrão se fizermos alguma coisa recorrentemente. Não tem jeito. Ninguém faz muito bem feito, ninguém faz sequer bem feito aquilo que faz pela primeira vez, muito menos uma única vez. Né? Quem aqui não já queimou feijão? Quem aqui não já queimou arroz? Né? Então, o que a gente faz recorrentemente, o cérebro se apropria e cria uma outra rota neural para aquilo. E quando a gente deixa de fazer uma coisa porque está fazendo outra, o cérebro ativa uma rota neural e vai pegando os neurônios da rota do padrão de comportamento anterior e trazendo para a rota nova, até que essa rota daquilo que a gente quer deixar de fazer não existe mais. Tudo bem? É por isso que é um esforço muito grande que Paulo fazia para fazer o bem, porque enquanto perseguidor de Cristo, enquanto no processo evolutivo, enquanto antes do momento de Damasco, que é um momento estruturante psicologicamente para ele, enquanto isso ele só tinha rotas neurais para fazer o que fazia. Então, quando ele entendeu as leis, quando ele viu, né? Quando ele passa por aquele processo, quando ele reflexiona sobre o acontecimento, ele aí cai na realidade. Quando a gente adquire a consciência de que aquilo é meu, está em mim, não é do outro, é que começa o esforço, é que começa o trabalho. O fato de eu saber que não é do outro, que é meu e que está em mim,
e que sou eu que tenho que trabalhar isso em mim, não é bastante para me transformar. É por isso que a nossa vontade é fraca. Você não tem vontade de se tornar uma pessoa melhor? Nossa, eu tenho muita vontade. Mas consigo não, ainda não. Um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez. Uma vez meu filho me disse, meu pai, você já percebeu que tudo que a gente apresenta a você, qualquer ideia, qualquer sugestão, qualquer coisa, qualquer comentário, você rejeita bruscamente, rapidamente, não pensa e ainda fala agressivamente? Eu digo, não, percebi não. Pois é, observe. O que é que eu faço? Começo a observar, constato e levo para a terapia, porque não dava para eu trabalhar aquilo sozinho. Aí eu volto da terapia curado, nunca mais. Está resolvido, valeu, obrigado por me mostrar. Foi assim que eu voltei? Não, eu voltei dizendo a eles, vem cá vocês dois. Quando vocês não desistam, primeiro, né, de me trazer as coisas que vocês quiserem trazer, agora tragam e fujam. Me entregue e corram. Saia da frente de mim. Só volte 10 minutos depois. Porque é 10 minutos que eu preciso, entende? Para reflexionar, para analisar, para ver se tem sentido, né? Se é viável, se tem algum valor. Eu precisava desse tempo. E eu não sei quanto tempo eu precisei para passar precisando desses 10 minutos. Entende isso? E é assim que a gente vai se trabalhando, é tendo consciência. Mas a gente precisa ser sincero também com o outro. Já ouviram aquilo de dizer assim, um casal tem que firmar um compromisso de não dormir zangado nunca. Aí está lá um com raiva do outro, quando chega de noite tem aquele sorrisinho, sabe? Que não aciona todos os músculos, que só uma parte está com raiva no coração, mas está com um sorriso na boca, não é nem no rosto, é só na boca. Percebe? Isso é saudável? Não. Não tá nada bem? Não está nada bem. E tudo bem não está nada bem. Agora o outro precisa saber o porquê do meu silêncio, o porquê da minha introspecção, o porquê dos meus monossílabos. O outro precisa saber, não foi legal, não me senti bem, não tenho uma opinião formada sobre o que aconteceu, eu preciso de um tempo comigo mesmo. Eu preciso dialogar comigo, analisar. Não vai ser hoje, eu não sei quando vai ser, mas eu volto. Volta como se você está aqui? Eu digo, pois é, eu volto, a minha alma volta para a sua alma, entendeu? E a gente tem que ser honesto. Nós precisamos ser primeiro honestos com a gente mesmo e também com o outro, principalmente com quem convive conosco. Eu precisava dizer para os meus filhos, fujam de mim. Eu precisava dizer. Porque se eu não dissesse, nunca mais eles trariam nada e um canal de comunicação estaria cortado. Percebe? E se eu fosse descobrir que eu fui o causador do corte, do rompimento do canal de comunicação com os filhos, onde é que eu ia parar? Na culpa e no remorso, que é a pior coisa. A culpa tem 2 filhos, um saudável e um patológico, né? O arrependimento é o filho saudável. Se eu percebo que é meu, fiz alguma coisa, mas eu me arrependo, quando é possível, o que é que eu faço? Me movimento em direção àquele que foi vítima de mim, me explico, me redimo e peço perdão. Mas o remorso não. O remorso causa até desmaio. Porque quando alguém parte para o outro plano e aquilo ficou dentro e não foi dito, a psique simplesmente com o cérebro, que os dois entram num conluio perfeito. São parceiros que às vezes eles se articulam contra a gente mesmo, às vezes para defender e proteger. Simplesmente a gente desmaia mesmo. Quando a gente vê alguém num velório desmaiando, a gente já sabe que a dor é tão grande, tão insuportável, daquelas coisas que não foram ditas, que a psique, para o indivíduo não surtar, retira, dissocia. Quando volta com o sistema parasimpático já regulado, né? A gente já volta um pouco mais regulado. A pessoa reflexiva é aquela que reflete sobre algo. Ou seja, que é cuidadosa e reflete antes de tomar uma atitude.
Antes a gente pode fazer alguma coisa. Durante a emoção e depois a gente não pode fazer nada mais. Faz sentido? Então, inteligência emocional está no antes. No antes eu posso. Agora, esse antes só é possível, só é produtivo, só é eficaz se eu me conheço. Entende? Porque se eu não me conheço, não sei que aquelas respostas emocionais são minhas, se eu não admito isso, eu não tenho nada a fazer antes. Eu não sei o que fazer antes. Aliás, não é nem que eu não saiba o que fazer antes. Eu acredito que eu não tenho nada para fazer antes. Por quê? Porque toda a minha agressividade terá uma causa justa, aonde? No outro e a partir do outro. Não vou mudar, não vou perguntar se faz sentido ou não. Eu estou complicando, eu estou facilitando, estou dificultando. Está numa boa? Então tá. Estou acreditando em vocês. Como é que a gente esquece? Olha, para esquecer só se tiver um trauma físico, uma sequela física na região do cérebro, onde a memória se armazena. Então, sinto dizer que a gente não consegue esquecer absolutamente nada. Mas também a gente não guarda tudo. A memória, ela é sequencial, ela não guarda a história toda, todos os fragmentos. A memória, ela guarda fragmentos e quando isso é convocado, o cérebro preenche os fragmentos com base no conteúdo do fragmento anterior e no conteúdo do fragmento posterior. Já ouviram aqueles depoimentos em que o sujeito entra em contradição? É exatamente por isso, porque a memória não guarda tudo, né? E se o indivíduo ainda se propõe a esconder alguma coisa, ele não vai conseguir. Por quê? Porque o cérebro vai fazer sempre a resposta ser fundamentada nos fragmentos da memória, no anterior e no posterior. É por isso que não tem crime perfeito, porque a natureza saiba e o nosso compromisso é evolutivo. Se tivesse crime perfeito, se o inconsciente não deixasse rastros, né, nós não seríamos educados na orbe humana, né? Mas é outra coisa. Como é que a gente esquece? Quando ele diz aqui que tolerância é reflexo, a tolerância é efeito da compreensão. Eu só tolero o que eu compreendo. E quando eu compreendo, eu dou um significado compreensível e aceitável. Porque quando a gente lê as obras, e Chico Xavier e Emmanuel, e Joana não, porque Joana ela vai dizer logo o que é que tem que fazer, né? Mas os outros, eles trazem os conteúdos e dizem, o efeito de você ser tolerante é a elevação da alma, né? O amor paga muitas das nossas maldades, a gente ganha crédito, tudo bem. Mas isso não ajuda na resposta fisiológica, porque a resposta fisiológica às nossas emoções é um efeito químico. E por ser um efeito químico, a gente não tem controle. Está no sangue, está no cérebro, está nas sinapses. Entende? E está lá, disparando adrenalina para o músculo responder. E pior, está até disparando dopamina para a gente ter o prazer em responder agressivamente. Não tem, às vezes, um prazer que eu me vinguei, que eu disse o que eu tinha que dizer? Também é químico isso. Entende? Então, assim, essa reflexão é que vai nos permitir a compreensão. E a gente tem uma dificuldade muito grande de nos tornarmos tolerantes, porque a gente quer sair do estado em que a gente está, direitinho para a aceitação. Para eu ser tolerante, eu preciso aceitar o outro como o outro é. Não, não é assim, não. E se o outro tiver um comportamento patológico, né? Se for um psicopata, e se for alguém tóxico mesmo, que me manipula para me dominar, para obter um eu que ele quer. Consigo me fazer entender? Então, a gente precisa criticar isso. Aceitar o outro do jeito que o outro é, não é bem assim. Eu vou me afastar também das pessoas tóxicas. Não é isso que a autoajuda diz? A gente vai se tornar tolerante assim? Estou matando uma oportunidade de crescer. Por quê? Estou me afastando de quem é tóxico. E se o outro, na sua toxicidade, me contagia, me contamina,
eu, na minha bondade, posso contagiar o outro, não posso? Se ele tem como tóxico a capacidade de me desorganizar, eu, na minha estrutura, na minha bondade, tenho também, pelo menos, a propriedade e a capacidade. Se eu vou fazer uso, é outra coisa, isso é subjetivo. Mas eu tenho a capacidade e os recursos para ajudar o outro no seu processo. Afinal, ninguém passa na vida de ninguém por acaso, nem fica mais tempo, nem menos tempo do que o estritamente necessário para a evolução de ambos. Tudo bem? Não precisa virar para ninguém quando chegar em casa, na família, e ligar, assisti uma palestra, eu te odiava e agora eu te amo porque você me irrita. Não precisa, né? Porque o outro não vai entender nada, ele vai ficar somente com o negativo. Não estou recomendando nada disso para ninguém aqui. A tolerância, ela é a relação com o mundo. Tolerância é um conceito que exige e que é fruto e que deriva da minha relação com o mundo. E relação não é só interpessoal, não é só afetiva, não é só familiar, não é só amorosa, não. É a minha relação com tudo que acontece lá fora e que os meus canais captadores dessa realidade jogam para dentro. Então, eu quero me tornar tolerante, paciente, amoroso, caridoso, respeitoso, empático, acolhedor, e essas coisas boas que a gente precisa mesmo, né? Ir trabalhando em nós e transformando. Eu preciso simplesmente entender que eu tenho que analisar a minha resposta a tudo o que acontece. Tudo, Robson, Uma vez alguém pegou a minha caneta emprestada, sem maldade nenhuma. Até mesmo porque é um ato, praticamente reflexo. Principalmente para quem porta a caneta e quem está fazendo uso da caneta. Tem uma memória atávica, uma memória procedural de pegar a caneta qualquer e botar no próprio bolso, devolver para o próprio bolso. Isso acontece. O cérebro já tem isso. Não importa de quem é a caneta. Pegaram minha caneta, eu parei e saíram. Quando eu dei por falta da caneta, eu saí procurando essa pessoa que levou a caneta. Eu só voltei para trabalhar depois que eu achei essa caneta. Porque essa caneta me foi dada por meu pai, que já é falecido. E quando ele me deu aquela caneta, ele me disse algumas coisas, que ele queria, que ele desejava, que ele imaginava para a minha vida. Não sou apegado materialmente a absolutamente nada, mas aquilo tinha um símbolo. E eu pretendia passar aquela caneta para o meu filho com a recomendação que ele passasse também para o neto, pelo menos enquanto aquela caneta existisse, e também como mera metáfora, mas não como apego ou como uma crença de que aquela matéria vai produzir ou vai ser determinante para um resultado que o meu pai desejava para mim. Não é por isso, mas um símbolo afetivo. Então, a minha relação emocional, a minha relação com tudo o que acontece é capturada por esse conjunto, captador da realidade externa, visão, audição, olfato, paladar, tato, joga para dentro e não tem jeito. Tudo que entra é processado e produz emoção qualquer. Não tem nada que a gente ouça, que a gente veja, que a gente sinta, que não produza uma resposta emocional. Não tem nada. Nada. E até mesmo nas experiências quase morte, olha só, o corpo inerte, sedado, anestesiado, os depoimentos de quem sobrevive e volta é de que sentiram. Eu vi a minha família em volta do meu leito, rezando, pedindo a Deus pelo meu restabelecimento. E naquele momento eu senti uma emoção indescritível, não dá nome. Não sabe se é alegria, se é tristeza, se é paz, não nomina, mas diz uma emoção indescritível. Então veja, que mesmo dessa forma, por quê? Porque está ligado ao corpo. Porque o espírito dissociado do corpo no coma também sente pelas vias da vibração. É por isso que a gente não consegue, conversando com o espírito, mentir para o espírito. Amigo, perdoe. Aí o espírito diz, perdoar? Você está me mandando perdoar? Você lembra que você brigou com sua mulher hoje antes de sair de casa? Entendeu? Não dá para mentir. Ele viu? Não. Ele sabe pela vibração de que aquele perdoe não é sincero.
não é sincero, não é puro, não vem de mim, eu ainda não perdoo. Consigo me fazer entender? A qualidade da vibração que chega ao espírito também nos denuncia. Então é essa estrutura aqui, chamada de sistema límbico, que recebe e que processa. Vai para o tálamo, que distribui, vai para a amígdala vai ver logo se ameaça, se é oportunidade, se estiver diante de um agressor, ela vai disparar uma resposta hormonal de risco. Porque aquele que é intolerante, ele nos incomoda, ele é um risco para nós. E tome-lhe adrenalina, e tome noradrenalina, e tome-lhe cortisol. E diante desse conjunto de hormônios, a minha resposta também é correspondente a ela. Força muscular, batimentos cardíacos acelerados, respiração ofegante, pronto para quê? Para lutar. Percebe? Não é o caso, Robson, porque é apenas um irritante. Não é bem assim, né? É assim mesmo. É assim mesmo. O conjunto de resposta emocional, ele é químico e nos sequestra exatamente por isso. Por que o coração bate mais forte? Para levar esses hormônios mais rapidamente para onde? Para as células e para os músculos. Percebe? Desculpa. Relação com o mundo. Os outros são a razão da tolerância. Quem são esses outros? A gente já falou um pouquinho. Aquele que nos irrita, né? Tem alguém que disse, eu achei interessante quando ele diz assim, eu sei que é brincadeira, é piada, mas às vezes representa. A gente viu isso em alguns grupos de WhatsApp, né? de famílias, onde algumas pessoas permanecem, mas não interagem porque não tem espaço e está ali somente para não se dizer excluído, ovelha negra. Mas que família unida é muito bonito, é muito bom. Mas família reunida é outra coisa, não é? Por que isso? Porque nós interagimos, nós estabelecemos uma relação, e principalmente em família. Por quê? Porque é na família que se reúne quem? Os afetos com os desafetos, os devedores com os credores, não é assim? Os amigos com os inimigos, não é assim? Então, é lógico que nesse celeiro primeiro é que vai produzir as primeiras respostas emocionais. E veja, alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, são assim que alguns autores trazem 7, né? Surpresa, são emoções primárias. Por que primárias? Porque são desenvolvidas nos 6 primeiros meses de vida. Todo o resto, no desenvolvimento humano, todas as outras fases, têm diversas temporalidades, mas essas emoções são imediatas, né? Tolerância, emoção e sentimento. Emoção a gente já viu. Resposta fisiológica rápida, uma resposta hormonal. Pronto. Fruto desencadeado por uma razão qualquer, a partir do que o outro faz? Não. A partir da leitura que eu fiz daquilo que o outro fez. Tudo bem? Eu fiz uma leitura que me afetou emocionalmente. O outro apenas foi ele. E ele precisa até de palmas, porque ele está sendo o melhor que ele consegue. Aquele que diz que a murata está quebrada, que o céu está cinza, que o mar está preto, palmas para ele. Ele está sendo o melhor ele que ele consegue ser naquele momento. Ah, Robson, ele tem tantos momentos, mas ele vai ser o melhor ele negativo do seu lado. É ótimo que ele tenha me escolhido, não é? Porque está me dando a oportunidade de me conhecer. Então, sentimento é outra coisa. Sentimento é outra coisa. Se a emoção me rouba, me sequestra, sentimento envolve a consciência. Sentimento é o resultado da análise que eu faço a partir da emoção que eu senti. É o sentimento que vai me dizer, não quero mais saber daquela pessoa. Entende? Eu tive uma emoção raiva, percebe? Eu engoli para não fazer alguma coisa. Eu quero preservar a minha qualidade de réu primário. Eu não vou gastar isso. Mas aí a curva da emoção passa. Porque a emoção é assim, né? Ela tem um pico inicial, um disparo inicial,
pela razão, que a gente já sabe, entrou aquele fato e starta a emoção, que tem uma curva ascendente rápida, violenta, em doses cavalares. Mas tem um auge e começa a entrar em declínio. O sentimento, ele está depois do mínimo da curva da emoção, tudo bem? Porque é o momento que eu reflexiono. E se eu formo um sentimento negativo sobre o outro, eu também estou caindo, primeiro, em julgamento, e segundo, deixando de compreender. Faz sentido? Não queria perguntar, mas vou perguntar. Faz sentido? Então, sentimento vem depois da emoção. Sentimento vem quando a curva da emoção encontra seu ponto de equilíbrio, sua homeostase. Temos também a intolerância aprendida, né? Se a gente vive numa família onde ninguém se tolera, se o meu filho não me dissesse, meu pai, você rejeita tudo, eles iriam completar a criação dele enquanto morassem lá em casa com um pai intolerante. O que ia acontecer? Eles iriam aprender um padrão intolerante de se relacionar com o mundo. Percebe? Está vendo como a gente estraga a vida dos outros quando a gente não faz o trabalho que a gente tem que fazer em nós mesmos? E a gente estraga mesmo. E esses filhos herdam a nossa ansiedade, né? As nossas emoções, as nossas amarguras, a nossa visão negativa de mundo, um monte de coisa. Mas também herdam coisas boas. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém é o quê? Eu sou espírita, eu gosto de ouvir vozes, de vez em quando. A melhor coisa que a gente pode fazer por alguém é nos tornarmos uma pessoa melhor com a gente mesmo, para a gente mesmo. Faz sentido? Na medida em que eu me melhoro, que eu me conheço, que eu me trabalho, percebe? Eu sou um beneficiário, mas os outros mais próximos são os beneficiários diretos. E a gente pode até chegar ao ponto de ouvir assim, nossa, mas é você mesmo? Você está com febre? Quer que chame a SAMU? Por quê? Não, porque se eu lhe conheço, em outras épocas, você teria reagido de uma forma diferente. Você está passando bem? O que você está sentindo? Não é assim? Por quê? Porque o nosso padrão de comportamento está modificando. Se eu não fizer nada, eu vou me manter no mesmo padrão. Se eu ler as obras básicas, e se eu ler o Evangelho, e se eu ler o que Marcos diz, o que Jesus diz, que Marcos me trouxe, eu vou me modificar? Não vou. Eu não vou. Eu preciso me expor. Eu preciso me jogar. Eu preciso ouvir do outro. Eu preciso sentir as coisas que o outro tem para fazer. Para quê? Para que eu reconheça em mim, admita, silencie, introspecte-me, dialogue comigo e me trabalhe. Para gradativamente irmos nos tornando pessoas melhores. E é por isso que a tolerância é um termômetro para nós, né? Mas também nós temos os nossos momentos. A gente não tem essa linearidade. Isso não é da natureza humana, é um conceito que não encaixa, né? Não encaixa. Com seres humanos, verdade é um conceito incompatível, né? Com nós, seres humanos, só tem dois conceitos que se adequam. É probabilidade e tendência. Então, eu preciso conversar comigo, me analisar a partir das minhas emoções, produzidas em mim com o que me aconteceu, para que eu veja qual é a probabilidade de eu me tornar uma pessoa melhor. E qual é a tendência de eu me tornar uma pessoa melhor ou de eu não modificar se eu não fizer nada. Entende? Porque nós somos seres verdadeiramente transientes. Quando alguém diz assim, tem 5 anos que eu não vejo aquela pessoa,
mas eu vi alguma coisa que eu vejo que é ele. Eu conheço ele, não conhece. Se a gente se vê amanhã, vocês vão dizer assim, eu conheço você. Não, você sabe quem eu sou, né? Mas você não me conhece. Porque dormiu é outra pessoa. Porque o sonho tem uma propriedade psíquica. Porque tem muitas coisas que acontecem durante o sono que são transformadores de nós mesmos. O Criador é sábio e perfeito e alguns não acreditam. Até dormindo. Quando a gente sonha, o sonho tem uma propriedade de atualizar a psique naqueles nossos complexos. Entende? Silenciosamente, a gente pensa que está tendo um pesadelo, que está sonhando, mas tem uma propriedade de reorganização psíquica. A memória se reorganiza. Tem diversas propriedades. Se a gente sentar no sofá, antes de dormir, não vou mais olhar o Instagram, nem o WhatsApp, não vou soltar a geladeira, não vou atender nenhum telefone. E a gente dialogar com a gente mesmo, conversar com a gente. Qualquer coisa que seja. Quando a gente levantar do sofá, a gente já não é mais a mesma pessoa. Por quê? Porque uma propriedade da natureza humana é de atualização. Nós somos a única espécie verdadeiramente adaptável e atualizável. O cavalo nunca vai ter dúvida se ele vai pedir feno com ketchup ou se ele vai comer com mostarda, porque não tem consciência. Quem leva uma abelha para o Polo Norte, ela não sobrevive, ela não se adapta. Por que nós somos a única espécie verdadeiramente transformável, atualizável, melhorável? Porque nós temos consciência. Mas para chegar na nossa consciência, a gente tem que passar por uma experiência. Porque passando por uma experiência, alguma afetação vai acontecer comigo. Alguma emoção eu vou sentir. E sentindo essa emoção, eu vou poder dialogar com ela e comigo mesmo e buscar as razões pelas quais eu senti aquilo. Percebe? E a partir daí me trabalhar e me transformar e me tornar uma pessoa melhor. O maior símbolo de tolerância é Jesus, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É o emblema da compreensão. Me fizeram mal, mas eles não sabem o que fazem. Quantos estão depois desse muro que não sabem o que fazem? Reunião de condomínio, quantos provocam, agridem, adjetivam, culpam, condenam, julgam? Basta isso, não precisa nem ir longe. Não é? Então, essas pessoas não sabem ainda o que fazem. Agora, o silêncio é reflexivo para nós e provoca reflexão no outro. Faz sentido? Quando alguém faz alguma coisa que a gente silencia, primeiro que o outro é surpreendido. Ele imaginava que ele fosse receber uma reação igual e contrária, mas recebe o silêncio. Diante do silêncio, o que acontece? Ele entra num processo de análise. Por que ele não respondeu? Por que ele não agrediu? Né? O que foi que eu disse? O que foi que eu fiz? Qual é a leitura que ele está fazendo? Como é que ele está me julgando? Tudo bem? Eu vou trazer aqui o Cronos, que está associado ao fluxo contínuo do tempo e à inevitabilidade do envelhecimento, mas eu vou trazer aqui Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo da natureza. O processo evolutivo não é cronológico. Autoconhecimento não é uma tarefa que eu coloque numa lista para entregar e completar na sexta-feira. Não funciona assim. É um processo gradativo no tempo da natureza. Eu vou me tornar tolerante? Vou, com toda certeza. Não tem jeito. Inexoravelmente. Em que reencarnação, eu não sei. Talvez na milésima, quem sabe. Né? Não quero desestimular ninguém, mais uma vez eu digo isso. Mas é um processo e cada um tem seu tempo. Não é porque eu me melhoro numa velocidade, porque compreendo, que o outro precisa se melhorar na mesma velocidade, nem mesmo aquele que convive comigo. Então, assim, já vimos aqui, sistema límbico, emoção, sentimentos, efeito químico e hormonais a gente já viu, regulação e autorregulação. Eu preciso saber o que me regula antes, para que seja um recurso para mim,
e movido pela emoção, para que essa emoção acelere a curva de homeostase, a curva de equilíbrio, mais rapidamente, e eu me mantenha regulado. Por quê? As pessoas que estão em volta de nós e os nossos filhos se regulam a partir da nossa regulação, como a gente estiver regulado. Autoconhecimento, a vontade consciente não é suficiente, vimos isso, projeção, apontamos e buscamos culpados, autorresponsabilidade é o que vem. Meditação. Não é nada para pararmos de pensar, deixar de pensar, não é nada disso. Meditação é prestar atenção na respiração, porque é o seguinte, tudo está interligado. Quando eu estou num estado de emoção, principalmente as negativas, a minha respiração certamente está ofegante. As minhas ondas, os meus batimentos cardíacos estão rápidos e curtos. As minhas ondas cerebrais estão lá em alfa, beta, igualmente, rápidas e curtas. A respiração, ela desacelera a frequência respiratória. Como a frequência respiratória guarda uma frequência, guarda uma consonância, uma relação com a frequência cardíaca, eu reduzo a frequência cardíaca. Reduzindo a frequência cardíaca, aquele cortisol, aquela adrenalina, noradrenalina, né, da violência, da agressão, da raiva, circulam mais lentamente. O cérebro registra, porque é uma informação que chega a ele pelas vias aferentes, está tudo bem lá embaixo. Se está tudo bem lá embaixo, comanda a glândula, a estrutura, o hipotálamo, para parar a produção através da glândula dos hormônios negativos e produzir dopamina. As nossas ondas cerebrais também saem de rápidas e curtas para longas e lentas. Inteligência emocional é expressar sempre as emoções, na hora certa, na intensidade certa, pela razão certa, com a pessoa certa. Tolerância é um caminho de autoconhecimento e amor ao próximo, que nos liberta das amarras do ego e nos aproxima da paz interior, da harmonia com o universo. Fiquem com Deus, espero que tenha ficado a sementinha no coração de cada um e que ela seja irrigada por nosso Senhor Jesus e que venha a frutificar e dar bons frutos. Obrigada, Robson, pelas excelentes reflexões de hoje. E eu estava lembrando aqui, você falando de autoconhecimento, quando a gente começa aqui a estudar a doutrina espírita, que a gente entra nesse mundo mágico da doutrina espírita, a gente começa a trabalhar autoconhecimento, a reforma íntima, né? Porque não existe um ser mais desconhecido do que nós, né? E como a gente trabalha a nossa intolerância, se nós não identificamos em nós sermos tão intolerantes. E a vida nos traz continuamente situações para que a gente venha trabalhar tudo aquilo que a gente precisa, como essa vizinha dele, que tinha uma pessoa tão intolerante. Então é isso. Quando a gente se vê intolerante, com situações de tanta intolerância, é porque a gente precisa trabalhar isso em nós, porque nós realmente estamos identificando nossa intolerância. Vamos chamar agora nossos amigos passistas para recebermos essas vibrações amorosas, reharmonizarmos nosso campo energético, nosso campo fluídico, revitalizarmos todo esse campo áurico que nós temos. E assim, envolvidos por toda essa energia amorosa, por essa psicosfera de serenidade, de paz, de amor desse ambiente, vamos pedir à nossa equipe espiritual, aos nossos irmãos de luz aqui presentes, que levem essa energia, esse amor, essa serenidade, essa paz, além dessas paredes, que possam envolver a todos aqueles necessitados, as crianças, os órfãos, os idosos, os moradores de rua, aqueles que estão padecendo no sistema prisional, aqueles que estão padecendo de adoecimentos do campo físico, do campo emocional, do campo psíquico, a todos aqueles que foram colocados o nome no nosso caderninho, que essa equipe espiritual tão amorosa, tão misericordiosa, possa levar a cada um deles paz, serenidade, amor, coragem, fé, resiliência, resignação e tolerância, para que possam conduzir suas dificuldades diárias com muita fé e com muita coragem.
E que possamos, ao retornar aos nossos lares, levarmos toda essa energia e que possa envolver os nossos amores, os nossos amigos e os nossos familiares. E que possamos, assim, seguir de mãos dadas com o nosso Mestre Jesus, tendo em mente esse Evangelho de luz como norte e como guia na nossa vida. E que os nossos amigos espirituais estejam sempre ao nosso lado, nos guiando e nos conduzindo com muito amor. Que Jesus nos abençoe e nos conduza com muito amor, hoje e sempre. Que assim seja.